Canal Abelhas Bioma Caatinga, sou Gilvan, Jornal do ABC número 112, seja bem-vindo ao nosso canal. Você está chegando aqui, por favor, veja o vídeo até o final, sinta-se à vontade, pergunte à vontade, comente à vontade, compartilhe o vídeo se for do seu interesse. Eu acho que isso é importante para quem está criando abelha, que tem interesse por esses animais. E assina o canal, deixa o seu like, toque sempre para receber os nossos conteúdos. Bom, então vamos ao vídeo. Hoje eu vou falar só de dois temas: desmatamento e queimada. Então vamos entender. Passa muita reportagem, não estou aqui condenando, mas estou aqui fazendo uma observação. O Brasil, ele foi ocupado pelo litoral, sabe, a história. Segundo o que é contado, eu tenho minhas dúvidas. Os europeus chegaram aqui previamente no estado da Bahia, perto de Salvador, em 1500, final do século XV, né? Chegando ao século XVI, 1501 aqui é século XVI. Bom, como eles chegaram ao litoral, encontraram muitos recursos e tinha que ocupar a terra, esse segundo a coroa portuguesa. Eles começaram a instalar os fortes, começaram o desmatamento e a atividade. A primeira grande atividade comercial foi a cana-de-açúcar. E aí houve o desmatamento. E aí a gente olha que a maioria das capitais, primeiro a capital sede do Brasil, a primeira, eu acho, não sei, acho que é isso, aí o pessoal da história que me confirme, foi Salvador. E aí surgem outras cidades, outras capitais. Mas a gente lembra, por exemplo, vamos entender como que é o Brasil. Das capitais brasileiras, no Nordeste são 9 estados. Só o estado do Piauí não tem a sua capital no litoral. Que foi o litoral nas margens do Parnaíba, do rio Parnaíba, né? E até o delta do Parnaíba, que é de Teresina para lá, eu acho que dá uns 400 quilômetros ainda. Não sei direito, mas acho que é isso. Mas os demais estados do Nordeste, todas as capitais estão no litoral. Ainda que seja ilha, como é o caso de São Luís, no Maranhão. Aí a gente pensa a região norte. A região norte ainda tem estados, como por exemplo o Pará e o Amapá, que as capitais estão também no litoral. A gente segue para o Sudeste. Sudeste são 4 estados. 2 desses 4 estados, que é o Espírito Santo e o Rio de Janeiro, capitais no litoral. Ele vai para o sul do Brasil. Curitiba está afastado do litoral, mas nem tão longe. Florianópolis não cabe no litoral. Porto Alegre, o Rio Guaíba, não está totalmente litoral, mas está muito próximo. Então a gente pensa essa ocupação, e aí o que eu quero chamar a atenção. A Mata Atlântica original não tem 5% hoje. Foi destruído 95%, mais de 95%. Arredonda para 95%. Então, quando a gente pensa, fala das abelhas, quantas, não só abelhas, quantos animais não foram destruídos junto com esse desmatamento? Vamos para outros biomas. O Pampa, eu vi até uma reportagem no Globo Rural, falando de uma palmeira que tem lá no sul, e muito na região do Pampa. O Pampa brasileiro, que é o Pampa chamado gaúcho, não só tem no Brasil, é um bioma internacional. Ele também, as suas plantas nativas, quase todas foram destruídas. A maioria por conta da ocupação, por conta da criação, principalmente da bovinocultura, mas da pecuária não foi só isso. A bovinocultura também se estendeu bastante. E outras atividades da plantação de arroz naquela região toda. A gente pensa o Pantanal também foi muito afetado. Suas matas ciliares, junto com todo o Pantanal, elas foram muito agredidas, os locais que são os afluentes para o Pantanal. A gente pensa no Cerrado brasileiro, que é um dos outros biomas. O Cerrado brasileiro já não tem mais 40% da sua vegetação nativa. Foi destruído para o agronegócio, somente a plantação de milho e soja. Então, quantas espécies não foram extintas? Vamos, por exemplo, para a Caatinga, que é um bioma genuinamente brasileiro, só tem no Brasil.
A caatinga já passou também de 50% da sua destruição. Tem muita mata secundária que ela tem uma grande capacidade de regeneração, resiliência, formar, ou seja, naquele processo de sucessão ecológica secundária, ela se refazer, uma parte das plantas consegue, que são as populares capoeiras. Quando a gente pensa na questão do maior bioma da biodiversidade do planeta, que é a Amazônia, nós já passamos aí dos 20, estamos em torno de 20, 25% de destruição. E aí ele tem que entender alguns processos históricos. Por quê? Porque o Brasil, para ocupar no passado, foi dividido em capitanias que alguns nunca pisaram aqui, alguns donatários, nem sequer tiveram interesse em vir aqui, os que vieram aqui muitos também não cuidaram, só teve 2 capitanias que deram mais ou menos certo, que foi a de Pernambuco e a de São Vicente. Lembrando que em São Paulo mesmo tinha a de Guarujá, que não deu certo. O pessoal disse, de São Paulo, o estado todo. Não, lá tinha outra. Vamos pensar Pernambuco. A de Pernambuco deu certo, mas vamos pegar dentro do estado de Pernambuco mesmo, tinha a capitania de Itamaracá. Foi um desastre, não deu certo. E as demais, não, nenhuma vigoraram, nenhuma tiveram sucesso. Ou melhor, seus donatários foram desastres. Então, entendendo. Então, no passado, tinham que desmatar mesmo, que era a ocupação. Para ser o dono da terra, para poder fazer uma escritura, tinha que ter o desmatamento. Se não desmatasse, não era o dono. Então, a gente começa a cultura. Isso foi danoso. E aí começam a pensar. As abelhas nativas, as abelhas neotropicais, tem abelhas que têm uma área de abrangência muito grande. Mas tem abelhas que não. Há abelhas na Amazônia, na Caatinga e outros locais, que ela está em determinados pontos, não é no todo o bioma, não entenda como toda a área de delimitação. Logo, esses locais onde foram desmatadas, foram destruídas, certamente essas abelhas desapareceram. E aí fica aquele cálculo, que eu já me perguntaram, e quantas abelhas nativas tem no Brasil, na América? Não sei. Quantas existiram é outra pergunta. Certamente, só pensando na parte mais que acompanha o litoral, o Atlântico, o Brasil é costeado por 8.000 quilômetros de Atlântico, ali foram perdidos provavelmente algumas dezenas desses animais. Por quê? Porque as abelhas a gente pega como exemplo a Urso nordestina. Ela não tem todo o litoral sequer nordestino. Ela tem uma parte do litoral onde era do Rio Grande do Norte, se estendia até o litoral norte da Bahia. E fora do litoral, em alguns locais, são esses brejões de altitude, e chapadões, o caso da Chapada Diamantina em parte, e o caso também perto de Garanhuns e outros locais de altitude. Fora disso, não era encontrada. E tem abelhas que ainda são muito sensíveis, porque, na verdade, elas têm depende toda uma questão de microclima. Vou pegar um exemplo, o Mumbucão, as Guaraipos, são abelhas bastante sensíveis. Elas têm uma distribuição, a Mumbucão, por exemplo, a distribuição é bem vasta no Brasil, que eu diria de vasta. A maioria dos estados brasileiros, estados da federação, em partes, tem que ficar bem claro para não sair fazendo como essas pessoas estão fazendo, existe essa espécie. Mas é uma abelha que depende de uma série de fatores, como nas demais abelhas. Tem abelha, aí eu faço uma exceção, o arapuá. O arapuá é um bicho resistente demais, ocupa diferentes locais, praticamente toda a América tem arapuá, toda não, mas lá da América do Norte, de parte, até aqui o extremo sul do continente, a gente vai ter essa espécie. Então, fique atento a isso, esse desmatamento provocou, provavelmente, a extinção, estou tentando aqui dizer para vocês, das abelhas, mas claro que de muitos organismos vivos, inclusive daqueles que as abelhas dependem, as plantas. Sem as plantas que as abelhas dependem diretamente, fica difícil delas sobreviverem. A sua existência fica praticamente não é possível. Então é isso. E ainda que alguma espécie seja descoberta futuramente em algum, vamos pensar, resíduo de mata originária, por exemplo, vamos pensar no bioma Mata Atlântica, talvez o espaço seja tão pequeno e a quantidade seja tão pequena de representantes de colônias exemplares da natureza, que o que a gente tem que dizer é que o bicho é tratado como extinto. Fato esse que a gente conhece vários exemplos. Nós temos vários exemplos, não vou citar aqui, eu vou ficar só com a questão das abelhas
mas exemplo de outros seres vivos que já estão considerados extintos, apesar de ainda encontrar na natureza, mas por conta do espaço, por conta da quantidade, ele é tratado como organismo vivo extinto. Tá bom? Então, essa reflexão que eu quero trazer para vocês. Esse quadro tem esse objetivo, ele traz isso. Espero que você tenha entendido. Até o nosso próximo encontro.